Salve, salve, galera! Amanda Rueda na área, no podcast do Tim e do O2. E hoje eu tô com duas convidadas muito especiais para falar de um tema muito da hora. Estou com Pastora Butch e Pastora Bianca e hoje a gente vai falar sobre rebeldia. A grande polêmica é, Jesus era rebelde, sim ou não? E apresentando aqui para vocês, Pastora Bianca. É um prazer estar aqui com vocês, galera do Tim do O2, falar desse assunto. Quem nunca foi chamado de rebelde, não é verdade? Exato, rebelde sem causa. Exatamente. Pastora Butch. Salve, galera, mais uma vez aqui numa posição diferente, elas que me segurem hoje, porque o negócio vai ficar louco e eu vim aqui para conflitar mesmo essa parada e eu quero que você fique ligadinho aqui com a gente, porque tem muito conteúdo bom para soltar para vocês. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Muito obrigada, meninas. E para começar essa mesa já com tema quente, Jesus era rebelde? Qual a percepção de vocês sobre isso? No meu ponto de vista, não. Óbvio que não, porque Jesus tinha um propósito, né? Ele não fez aquilo que ele fez, ele não foi chamado para aquilo que ele foi chamado por uma luta sem causa. Havia sobre ele um propósito, havia sobre ele uma missão e havia sobre ele momentos em que ele precisava ser diferentão. Mas o ser diferentão de Jesus não foi um ser diferentão que gerou malignidades. Muito pelo contrário. Ele trouxe sobre os homens e as mulheres daquela época novas visões a respeito de sentimentos, emoções e até mesmo de valores e princípios que faltavam naquele povo. Então, Jesus não foi rebelde, ele foi revolucionário. Boa. Que é diferente. Total. E eu acho isso interessante, né? Porque a gente pensa assim, né? Ele veio para quebrar algumas tradições. Total. Mas a forma foi diferente. E acho que é aí que a gente entra nessa diferença. O que é rebeldia, né? O que a gente pode falar e aquele que veio para quebrar uma situação e avançar. Então, acho que isso é bem diferente, a gente precisa trabalhar sobre isso, né? Boa. Então, vamos começar do começo, né? O que vocês enxergam que é rebeldia? E até aproveitando, vocês eram adolescentes rebeldes? Vou deixar você falar primeiro. Boa. Olha, se meus pais estivessem aqui, eles iam falar que eu era rebelde. Mas eu era uma pessoa cheia de opinião, uma pessoa firme, né? E eu acho que isso que é importante, né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha que entender o porquê que eu tô fazendo aquilo. Simplesmente fazer era muito difícil. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito argumentativa na escola, mas era boa aluna, deixar claro. Né? Com meus pais também, tanto é que o meu apelido era a dona do porquê. Então, assim, tinha muito essa questão. Mas acho que é muito mais uma questão de ser questionadora, né? De entender. Mas não era aquela que fazia motim, né? A rebelde que fazia resistência, que ia lá, assim. Acho que mais nesse ponto, assim, nesse quesito. Eu era chata. Chata, mas muito chata. Meu, eu sempre fui a filhinha do papai e da mamãe que obedecia a tudo, a princesinha. Meu pai falava, filha, troca de roupa porque essa não tá boa. Eu, ai, pai, tá bom. Aí ia pro outro lado, só que tinha um lado bom disso. Que eu tenho uma irmã, pelo amor de Deus. Ela é um pouco mais velha que eu e é muito louco as diferenças que nós temos na nossa casa, né? E são 5 anos de diferença. Ela é 5 anos mais velha que eu. Se ela tiver assistido esse podcast, ela vai falar que eu sou a placenta, inclusive. Mas tá tudo certo, Irmãs mais velhas, né? Eu já fui curada e eu entendo que a placenta tem coisas muito boas também. Mas é muito da hora porque eu sempre fui a filhinha do papai, eu sempre fui a filhinha estudiosa que não ficava de recuperação, que não tirava nota baixa, que na adolescência já namorava. Eu comecei a namorar com 16 anos, meu primeiro namorado. Então eu não tive vida de balada, não tive vida de voltar de madrugada com o pão quente da padaria pro pai atrás da porta. E eu vi isso na vida da minha irmã, porque nós não éramos convertidos na minha casa, né? Então eu sempre fui, eu digo chata, é porque... A certinha, né? É a certinha do rolê. Então eu namorei 10 anos, dos 16 aos 26. E aí dei uma vazada da igreja, vamos assim dizer, dei. Por quê? Porque tomei um pé na bunda e, minha filha, qual o melhor lugar quando você não tem estrutura pra você curar o pé na bunda? Sair com os amigos, começar a querer se descobrir, se entender. Mas eu nunca fui rebelde. Por que eu nunca fui rebelde? Porque eu nunca fugi dos meus princípios e dos meus valores. Depois que eu conheci a Cristo com 19 anos, eu comecei a trazer à tona dentro de mim
valores e princípios espirituais que não me permitiam pisar fora da caixinha na minha percepção, tá? Vamos lá, trazer pra cá. Então eu me tornei essa pessoa muito metódica, muito certinha. Eu ia pra igreja, eu não podia namorar qualquer um, eu não podia sair e pegar vários caras. Não façam isso, pelo amor de Deus. Senão já vai ter Isso não é ser chato. né? Senão já vai ter gente falando, a pastora Butch liberou geral, pode pegar que é da hora. Não é isso. Tô dizendo no contexto da adolescência, da descoberta. Eu tinha tido só uma experiência de namorado e pra mim aquilo bastava. E quando eu saí, eu tava tão bem comigo, porque eu passei por vários processos de transformações que não cabem nesse momento. E é muito louco a gente parar pra prestar atenção que você acaba descobrindo ferramentas pra você se organizar. E eu precisava dessa disciplina. Porque se eu pisasse muito fora da casinha, eu me perdia no contexto daquilo que eram os meus princípios e valores. Então, eu acredito que isso me formou no meu caráter e eu me tornei até uma pessoa um pouco exigente demais por conta disso. Sim. Mas rebelde não. Rebelde não, porque até hoje me deu umas defesas e umas artimanhas que meu pai brinca comigo até hoje. Ele fala, não me faça o olhar do gato do Shrek, que você sabe que eu vou te dar o que você quer. E eu brinco com ele, eu falo, mas que olhar é esse? Ele falou, é o seu comportamento, filha. Então, isso me valorizou, porque eu tive ganhos que a minha irmã, que era rebelde, não teve. Mas, em contrapartida, eu deixei de, às vezes, expor minha opinião e falar o que eu pensava por medo de estar ferindo os meus pais e estar sendo rebelde com relação àquilo que eram princípios e os valores da minha casa. Acho que tem muito a ver com aquilo que... Qual é o limite da rebeldia e de ter uma opinião? Acho que tem muito isso, né? Porque a gente às vezes, quando a gente é mais novo... né? As pessoas olham pra gente e falam assim, se você fala um pouquinho mais diferente, porque isso é rebeldia. Porque igual, né? A gente pensa muito nessa questão da ir pra balada, de fazer as coisas fora. Mas muitas vezes você ser um perfil mais de impor, colocar opinião, às vezes as pessoas se colocam como rebelde. E o que é rebeldia, né? O que é esse ato, né? Resistir. Resistir a quê? Que entra muito nisso. Sim. Vocês acham que a rebeldia tem a ver com você saber, você querer ir atrás da sua identidade? Pergunto isso porque, né? Um exemplo clássico. A gente vê que vai um filho, o pai fala, volta às 10 horas da noite. Você vai sair pra uma festinha de aniversário e volta às 10 horas da noite. Aí o filho já começa a bater boca, brigar. Aí, como você falou, o pai já chama o filho, a filha de rebelde. E ele quer fazer diferente, vai chegar às 10h30 pra provocar, ver o limite do pai, mas ao mesmo tempo ele quer fazer o que ele quer. Ou, por exemplo, o pai e a mãe quer que a pessoa faça uma faculdade, mas a pessoa quer fazer outra. Isso é ser rebelde? Qual é a correlação entre você descobrir a sua identidade e ir atrás da sua essência e a rebeldia, que é você ir um pouco contra as opiniões das pessoas? Eu acho que entra muito nessa questão do limite, né? Se você mora com teu pai, com a tua mãe, o mínimo você tem que ter um pouquinho de responsabilidade de pegar e conversar e falar. Mas o sonho, aquilo que você vai traçar como meta de vida, é o que você tem que pensar e acho que você conquistar seus pais. Em casa foi muito engraçado, né? Porque assim, eu sempre desde pequena ia ser advogada, tanto é esse perfil de colocar opinião, veio muito com isso. Sei bem como é viver isso em casa. Então eu tinha certeza que eu ia ser advogada. O que aconteceu? Não rolou. Eu me encantei com a psicologia. Minha mãe chegou e falou assim, filha, eu sempre sonhei ter uma filha doutora. Aí eu falei assim, não, mas eu gosto dessa área e tal. O que eu ouvi? Isso é passageiro. Daqui a pouco você vai. E então o que acontece? Eu me identifiquei com a área, com o propósito daquilo. Sim. E aí eu fui convencendo aos poucos. Então, a forma que eu fui lidando com aquela situação e colocando, porque é uma escolha. E tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Você tá numa casa, você tem regras. Sim. Né? Você tá em um lugar, no trabalho, você tem regras. Então, é saber aonde que é esse limite. Isso acho extremamente importante. Eu tenho um contraponto nisso. Eu acho que não é rebeldia você ter vontades próprias, você buscar a sua identidade, você querer saber qual é o seu espaço dentro da sua casa.
mas é rebeldia a partir do momento que há desrespeito. Ultrapassar essa questão do limite, ela é muito importante, mas assim, nós precisamos aprender. Se liga, galera, isso é muito importante. Você precisa aprender a conversar com seus pais. Você precisa aprender a se fazer ser ouvido pelos seus pais. E também com pessoas mais velhas. A gente, num bate-papo antes daqui de nós sentarmos na mesa, a gente estava falando sobre isso, e é muito interessante a gente trazer que nós vivemos uma geração questionadora, que aí tem um outro ponto legal pra gente já voltar, que questionar não é ser rebelde. Total. Isso é muito importante a gente falar nessa mesa. E segunda coisa é a gente compreender que há duas gerações diferentes. A geração que questiona, a geração que sempre obedeceu sem questionar. E existe uma geração no meio disso, que é a geração que faz a comunicação entre a geração que questiona com a geração que só obedecia. E esse momento em que nós estamos é exatamente esse meio. Então você pode perceber que pessoas acima dos 50 anos têm muita dificuldade de se relacionar com o jovem de 15 a 19. Demais. Porque os comportamentos e a liberdade que hoje tem de expressão com redes sociais, com ações e com tudo, Até a forma de expressar. As pessoas não sabiam nem como se expressar, né? sim, ela traz para essa geração uma sensação de confronto, quando na verdade é interesse. Aquela juventude, né? Nossa, que palavra péssima. Aquela pessoa adolescente, ela na verdade está querendo só se descobrir e ela quer perguntar porque ela quer saber, ela tem interesse em saber, em ouvir. Mas muitas vezes ela não sabe como fazer isso. E tá tudo bem você perguntar. Você perguntar, exato. Acho que é lidar ou como perguntar. Porque se é uma forma ofensiva, ninguém escuta. Então, acho que é esse cuidado de você saber se colocar que é muito importante. Porque muitas vezes a gente entra também na questão, né? Ah, a pessoa é mais velha, nunca vai me escutar, então deixa. Sim. Mas também eu acredito que é um pouco da questão do como eu aprendi a expor a minha opinião. Como que é? Será que eu sofri muito preconceito? Será que eu sofri bullying? Será que para eu falar eu tinha que ter uma postura Gritaria, né, em casa. enérgica, entendeu? Será que para eu ser ouvido eu tinha que bater porta para prestarem atenção em mim? Será que para eu ser ouvido eu precisava muitas vezes me calar? E no meu silêncio eu chamava atenção para aquilo que eu precisava falar. Gente, não é muito difícil. Sim. Não tem um padrão de comunicação, mas tem aquilo que eu quero comunicar. E eu vejo assim, eu percebo como pastora, como uma mulher jovem, adulta, Tá. né? Que essa parte a gente deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas que existe essa necessidade de você olhar pro outro com o que ele está querendo te falar. E não só com a palavra que está saindo literalmente da boca dele. A gente vive um tempo de muita informação. Sim. A gente precisa ter mais preparo no sentido de falar, pô, será que hoje é um bom dia pra eu conversar com a minha mãe? Aí tua mãe tá lá, com a casa pra arrumar, a moça que ajuda ela não veio, o trabalho tá cobrando ela Cabelo de pra entregar, cima. ela não conseguiu, ela tem um jantar importante no trabalho, porque graças a Deus hoje a mulher ela é super versátil nesse sentido, ela tem não sei o quê, você vai chegar do lado dela e você vai falar, mãe, eu não quero ir pra escola que você mandou hoje. Ela vai olhar pra você e vai falar, vai botar o uniforme e vai. Olha o quanto de obrigação que eu tenho. Fala, meu filho, você não paga boleto. Vai pra escola sim. Quando, na verdade, você poderia virar pra ela e falar, mãe, eu não tô me sentindo bem na escola. Tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, eu não tô me adaptando com a galera. Será que a gente pode sentar e tentar ver? Ó a diferença. Sim. Mas talvez essa mãe também não tá preparada pra esse tipo de conversa. Ela já acha que quando o filho vem, ele vem na cobrança, e quando na verdade ele só quer ser ouvido. Então a gente precisa incentivar sempre o diálogo dentro de casa e assim também com as autoridades espirituais, porque, Amandinha, na boa, fala aí, se você não sabe conversar com teu pai, com a tua mãe, você sabe conversar com teu chefe? Jamais, jamais. E aí você quer ser um milionário em 15 dias? Mas você não sabe sentar numa mesa de reunião e trocar ideia. E ouvir a opinião contrária, né? E Ser confrontado. Ser né? confrontado. Exato. Cancelamento. Hoje é a geração do cancelamento. Cara, eu já fui cancelada por várias pessoas ao longo da minha vida. E tô aqui, vivona. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. E eu não preciso ser perfeita.
mas eu preciso entender o momento que eu estou vivendo e o que eu quero comunicar nesse momento. E errar, minha irmã é ótimo, bem crente, a pastora Cisterna vai me dar bronca, viu, gente? Deixa eu falar aqui, ó, ao vivo, que eu vou tomar uma bronca depois dessa gravação. Mas é muito louco isso, se a gente para pra pensar. E falando em autoridades, tem muitas pessoas, inclusive, que a gente ouve falar que, eu não consigo me dar bem com autoridade. Até algumas pessoas, quando elas vão empreender, muitas pessoas falam isso, né? Eu não me dou bem, eu não quero ter chefe, não sou bom tendo chefe, eu quero ser meu próprio chefe. Dá trabalho, viu? Empreender. Né, pastora? É mais difícil ainda. E eu queria entender com vocês, assim, como que alguém que hoje se encaixa nesse papel, assim, ela não se dá bem com autoridade, tem dificuldade em ouvir direções, desde lideranças espirituais como pastores, até direções na vida profissional, professores na universidade. Como que a pessoa pode sair de uma posição onde ela é vista como rebelde, vista como um sentido negativo, e ir para um cenário onde ela é ouvida, onde ela consegue estar nesses meios tendo essa dificuldade com autoridade? Eu acho que é importante, se ela tem essa dificuldade, esse leque, igual na igreja, a gente vai ter afinidade com algumas pessoas. Tem pessoas que falam a nossa língua, tem outras pessoas que você fala assim, gente, vai ter que ter respeito. Afinidade é diferente, intimidade é diferente. O problema é quando a pessoa não consegue se dar bem em casa, no trabalho, tem problema na igreja. Será que tudo isso aqui está errado? Então, eu acho que a pessoa precisa ter esse conhecimento e, pera lá, eu preciso me conhecer, eu preciso reavaliar. E muitas vezes a gente não consegue crescer. Quantas vezes na vida profissional a pessoa tem um potencial enorme, ela consegue avançar, mas ela não consegue se submeter ao chefe, a alguém. E isso aí começa o quê? Ser algo prejudicial. Então, ela precisa repensar. Será que o mundo inteiro está errado? Contra mim? Exato, todos contra mim? Então, acho que isso é importante. Afinidade você vai ter com algum ou outro. E ok. Né? A gente é diferente. A gente está aqui, pastora Bianca e pastora Butch. Tem um perfil totalmente diferente. Você vai ter uma afinidade. Respeito com todos. Mas afinidade é diferente. Mas quando começa a atrapalhar, a escola eu não consigo levar... Aí eu não consigo, aí começa a parar de avançar. Sabe o que é muito engraçado? Eu vou empreender, eu não quero ter chefe, mas os boletos se tornam seu chefe, irmão. Exato. Tá boa, galera. Você tem conta pra pagar. Alguma coisa você vai ter que se submeter. Você tem que se responsabilizar, você vai ter uma responsabilidade a cumprir e essa responsabilidade vai colocar sobre você uma porção nesse sentido, de cobrança. Não, quer ver o jovem? Às vezes quero sair da casa dos meus pais porque eu não vou ter mais ninguém para ninguém vai mandar em mim. Corinhada, um aluguel, uma conta de luz. Primeira semana tendo que fazer jantinha para não gastar no iFood, diz que mamãe, querida. Mãe, tô indo jantar e já separa o resto que eu vou levar na marmita. Entendeu? E não é porque só vai economizar, é porque, cara, cansa. Trabalhar, cuidar da casa, da dona da vida, né? Ir pra igreja, ter nossos compromissos, cuidar dos nossos queridos lá, que a gente cuida. Então dá trabalho tudo isso. Sim. Então não é que você não vai ter chefe, você não vai ter alguém no cargo. Mas responsabilidades e situações que vão moldar você e vão te fazer caminhar por caminhos diferentes sempre vão existir. E outra, você não quer ter chefe? Então você não quer ter o Espírito Santo, né? Uix, tapa na cara. Porque o Espírito Santo não rege a tua vida? Não é através do relacionamento dele que você conhece a Cristo e que você entende quem você é? Então, meu querido, se você não quer ter chefe, você não quer se relacionar com o Espírito Santo. E aí você acaba abrindo mão de muitas e muitas conquistas e evoluções que você vai ter na sua vida, assim como o nosso querido Sanatais. Né? Aquele queridão tava lá no céu, na boa. Meu, na boa, o cara tinha um... Vamos lá, vamos dizer assim, né? Vamos trazer um pouco, sem religiosidade, amém? Amém. Eu mando um amém depois. Eita, pastora. Mas enfim, a pastora que é em mim às vezes sai pra fora. É o seguinte, Satanás estava lá, e vamos dizer assim que ele ocupava um cargo de confiança de Deus. Sim. Né? Por que ele se tornou rebelde? Qual a sua opinião? Vou jogar pra você essa, mãe.
Porque ele quis ser Deus, ele viu tudo que Deus tinha, queria ser igual, mas não rolava, né? Então, o problema tá aí. Tá no muito querer e no pouco entender o porquê de ser aquele, não eu. Com a minha porção, né? Qual a minha porção? Se Satanás tivesse buscado, né, Lúcifer, que assim seja, entender e compreender o processo que ele iria passar, cara, ele teria desfrutado, eu tenho convicção disso naquilo que eu acredito, que eu entendo, de que ele teria tido uma vida totalmente diferente e ele teria contribuído muito mais do que se tornar aquele cara que só serve para encher o nosso saco. E para todo momento querer tirar a gente do propósito de Deus. Sim. Então a gente precisa começar a enxergar ele, que ele não era um cara rebelde. Ele se tornou quando ele desejou aquilo que não lhe pertencia. E acho que o pior é a consequência, né? Que ainda levou e arrastou uma leva com ele. Porque o rebelde ainda tem essa questão. Tomar cuidado que às vezes a gente faz o motim e o que acontece? Aí aquilo que era uma pessoa que tinha um potencial, às vezes está lá detonando o chefe, levando a turma toda. Ou na igreja, tá lá fora metendo pau no líder, no pastor, aquele que discipula, que cuida. Qual é o propósito? Mas sabe o que é da hora também? O cara faz isso, ele cria o motim, ele faz a chacotinha, ele faz o grupinho e tal. Beleza. Mas na hora que aperta, pra quem que ele corre? Alô, pastor, alô, mãe, alô, pai. Então, a gente precisa entender que, assim, vai ter momentos da nossa vida em que você vai ter revoltas. Mas o que vai ser gerado por conta dessa revolta? Uma revolução ou uma rebeldia? Perfeito. E até voltando para esse ponto de Jesus, a gente vê, principalmente na Bíblia, principalmente na Bíblia não, né? Só na Bíblia, Jesus, ele confrontando os fariseus, ele confronta ali quando as pessoas estão vendendo coisas dentro do templo. Ali, assim, nesses dois momentos, né? Jesus, ele estava sendo o que para vocês? O que ele estava gerando ali? Isso era rebeldia? Não, né? Eu vou usar uma palavra difícil. Ele estava gerando mindset. Oh, God. Dança na mente daquelas pessoas referente àquilo que estava sendo trabalhado naquele ambiente. Fazer o pessoal pensar, né? Exatamente. Porque era tudo. Entendeu? Era aqui, ó, no cabresto. Né? Igual o cavalinho com o cabresto. O cara tinha e seguia aquela regra firmemente e tal. Não tô dizendo que regras não devem ser seguidas, mas você Saiba o porquê que você tá seguindo aquela regra. Sim. Exato. Até mesmo, vamos lá para uma... Você falando me veio aqui. A memória é algo muito legal. Imagina o posicionamento de Jesus quando aquela mulher do fluxo de sangue o toca. Diante daquele momento e daquela situação. Ele teve que ter uma postura ali firmona e falar, não, deixa, eu senti que saiu virtude de mim, eu quero saber quem é. Imagina a cara do povo em volta. Né? Falando assim, cochichando aqui, igual a gente fica às vezes assim. Né? Ou começa a treta. Briga. Né? Mas, por quê? Porque o calor da situação muitas vezes não te permite entender o que está por trás daquilo que está sendo emitido. E aí o que poderia ser uma revolução como Cristo fez, se torna uma rebeldia, porque você não sabe o porquê você está fazendo, você só está fazendo. Você só está no movimento, você só está no briga. E aí qual é a consequência? Perde o paraquedas. Olha que maravilha. Só isso, né? Só leve. Tá morando lá embaixo, debaixo dos nossos pés e todo dia humilhado. Olha que alegria. Então, a gente precisa desconstruir. Eu sou rebelde. Não, você é revolucionário. Porque o revolucionário sabe o propósito daquilo que ele está propondo. E o objetivo que ele quer alcançar através das ações que ele tem. Então, eu acho que esse é o caminho. Saiba qual é o teu entendimento. propósito, né? Saiba, descubra, vão ter vários propósitos. Desmistifica isso. Você não tem um único propósito. Para cada fase da sua vida, Deus vai estabelecer um propósito diferente para você. E isso vai fazer você ser muito mais tranquilo e muito mais leve com... bati aqui. Mauri, corta aí. Vai ser muito mais tranquilo e muito mais leve referente àquilo que você quer deixar de legado na Terra. Precisa ser rebeldia. Meu Deus. Olha essa mesa que eu e você participamos. Socorro. Gente, essa conversa foi muito importante pra mim. Eu espero ter sido muito importante pra você. A gente aprendeu aqui que a gente tem que ser revolucionário e não rebelde.
Aprenda que tudo que você tem que fazer, ele tem que ter um propósito. E tudo sempre tem uma consequência, pro bem e pro mal. Então tenha noção do que você está fazendo e sempre envolva a Deus, seja dependente dele. E tenha ele como seu chefe. Muito obrigada, pastora Butch, muito obrigada, pastora Bianca, por fazerem parte dessa mesa. Foi muito, muito bom. Quer deixar um recado final? Precisamos de revolucionários. Então, dá o gostinha. Pastor Tota não tá aqui, mas eu dou. Entendeu? Representando. Deixa o seu gostinha, dá o like, compartilha, curte, só comenta lá, escreve lá, fala pra gente, a gente quer Pode ouvir fazer vocês. pergunta, a gente responde. A gente responde. A gente manda depois no seu direct, a gente acha um jeito de te achar. Não fique com a dúvida. Nem que seja no Instagram, Entendeu? a gente vai responder. Divulga nós. É isso. E semana que vem tem mais um podcast aqui no nosso canal. Valeu, falou!